Hoje é o terceiro e último dia de velório. O funeral será amanhã. O corpo de Francisco segue em cortejo daqui até a Basílica de Santa Maria Maior, onde vai ser enterrado. Está preso o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele comece a cumprir a pena pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa decisão ainda vai ser analisada pelo plenário do Supremo. A Polícia Federal prende 4 policiais civis de São Paulo suspeitos de cobrar propina de cantores de funk. E na série especial sobre os 60 anos da TV Globo, o dia em que o Jornal Hoje mostrou ao vivo o desenrolar de um momento histórico. Onde vocês estão vendo aquela fumaça, estavam os 110 andares de cada uma das torres gêmeas do World Trade Center. E quem viu de perto os ataques ficou marcado para sempre. E como o JH abordou as transformações nos hábitos de alimentação dos brasileiros. A inflação definiu cardápios e abusou do jogo de cintura do brasileiro. A indústria leiteira teme que o problema se agrave. O Jornal Hoje está começando. O ex-presidente Fernando Collor foi preso hoje de madrugada em Maceió por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O cumprimento da pena foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e será analisado ainda pelos outros ministros da Corte. A repórter Joconda Brasil tem as informações. Boa tarde, Joconda. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. A sessão do plenário virtual foi aberta às 11 horas da manhã. Até agora, além do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votaram pela manutenção da prisão de Fernando Collor de Mello outros 3 ministros, Flávio Dino, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e Edson Fachin. Portanto, são 4 votos a 0 a favor da prisão. O ministro Gilmar Mendes apresentou um destaque para que esse julgamento que está ocorrendo no plenário virtual, onde os ministros lançam os votos no sistema eletrônico, seja transferido para o plenário físico. Cabe ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, marcar a data dessa sessão, mas esse destaque não impede que os ministros antecipem os votos, como aliás já está acontecendo, e eles podem registrar esses votos até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. O Fernando Collor de Mello, a ordem de prisão contra ele foi emitida depois que o ministro Alexandre de Moraes concluiu a análise dos últimos recursos apresentados pela defesa contra a condenação. E no fim da manhã, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comunicou oficialmente aqui ao Supremo Tribunal Federal sobre a detenção de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi preso às 4 da manhã no Aeroporto Internacional de Maceió. De acordo com o advogado dele, Marcelo Bessa, Collor estava se deslocando para Brasília, onde iria se apresentar à Polícia Federal. O ex-presidente foi levado para a superintendência da PF na capital alagoana. Ele está numa sala especial, distante da carceragem da polícia. A TV Globo apurou que Fernando Collor de Mello não resistiu à prisão. A audiência de custódia foi hoje de manhã. A defesa pediu que a prisão seja domiciliar. Apresentou um laudo afirmando que o ex-presidente sofre de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar afetivo. Também disse que Fernando Collor de Mello toma medicações diárias e precisa fazer visitas médicas periódicas. Na mesma audiência de custódia, Collor pediu para permanecer preso em Alagoas. No fim da manhã, Moraes determinou que Collor cumpra a pena na ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, e deu prazo de 24 horas para a direção do local dizer se há condições de prestar atendimento médico adequado ao ex-presidente. Moraes determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da defesa para que Collor fique em prisão domiciliar. Ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é o relator do caso. O processo começou em 2015 como desdobramento da Operação Lava Jato. Naquele ano, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, peculato e obstrução da justiça. As investigações revelaram que entre 2010 e 2014, enquanto era senador, Collor recebeu propina de pelo menos 20 milhões de reais para viabilizar de forma irregular 4 contratos entre a UTC Engenharia e a BR Distribuidora,
mineradora, à época vinculada à Petrobras. O dinheiro foi pago para assegurar apoio político para indicação e manutenção de diretores da estatal. Em 2017, Collor virou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo rejeitou as acusações de peculato e obstrução de justiça. A acusação de associação criminosa prescreveu. Em 2023, o ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu, mas em novembro o Supremo manteve a sentença. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um novo recurso da defesa de Collor. Os advogados tentavam derrubar a condenação por corrupção, o que poderia livrar Collor de cumprir a pena inicialmente na prisão. O ministro considerou que o recurso era apenas protelatório, para tentar adiar a decisão, e determinou a imediata prisão e o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado de Collor. Moraes também autorizou a prisão do empresário Pedro Paulo Leoni Ramos, que vai ficar no regime semiaberto. O terceiro réu, Luiz Pereira Duarte Amorim, teve uma pena menor e vai prestar serviços à comunidade. Em nota, a defesa de Fernando Collor de Mello disse que recebeu com surpresa e preocupação a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou de forma monocrática o cabível recurso. Quanto ao caráter protelatório do recurso, a defesa afirmou que a maioria dos membros da corte reconhece seu manifesto cabimento. A defesa de Luiz Pereira Duarte de Amorim não quis se manifestar. Não tivemos resposta da defesa de Leoni Ramos e não conseguimos contato com a UTC Engenharia. Collor foi o primeiro presidente do país eleito em votação direta depois de 2 décadas de ditadura militar. Desde 2023 está sem cargo na política quando encerrou o mandato no Senado. Carioca Fernando Afonso Collor de Mello construiu a carreira política no estado de Alagoas. Filho do ex-senador Arnon de Mello, nos anos 80 foi prefeito de Maceió, deputado federal por Alagoas e governador do estado. Ganhou projeção nacional ao começar uma campanha contra funcionários públicos que recebiam supersalários, os marajás. Collor ficou conhecido como caçador de marajás. A fama o ajudou na campanha para a presidência da República em 1989, a primeira eleição direta após a ditadura militar. Collor disputou o segundo turno com Lula, venceu e chegou ao Palácio do Planalto com amplo apoio popular. O começo do governo ficou marcado pelo Plano Collor, anunciado já no dia seguinte à posse. Entre as medidas, o confisco da poupança dos brasileiros, como uma tentativa de conter a inflação, que não funcionou. Essa decisão foi anunciada numa transmissão em cadeia nacional de rádio e televisão pela então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Quer dizer, quem tem dinheiro no over é uma classe... E tem pouco dinheiro na poupança poderá sacar, meu amigo. Outra marca do governo foram casos de corrupção. As denúncias vieram do próprio irmão do ex-presidente, Pedro Collor, e envolviam o tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. Em 1992, o Congresso instalou uma CPI para investigar uma conta fantasma de PC Farias, que era usada para pagar despesas pessoais do então presidente. Collor passou a sofrer pressão política e popular para deixar o cargo. Nas ruas, surgiu o movimento dos caras pintadas. Nesse contexto, o Congresso abriu um processo de impeachment. Collor foi afastado do cargo pela Câmara dos Deputados. E horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade, renunciou ao mandato. Collor deixou o Planalto e foi morar no exterior. O então vice-presidente Itamar Franco assumiu a função. Fernando Collor teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e só voltou a disputar uma eleição nos anos 2000. Em 2002, foi derrotado na campanha para o governo de Alagoas. Em 2006, se elegeu senador. Foi reeleito em 2014. Foi nesse período, entre 2010 e 2014, que se envolveu no caso de corrupção que o levou à condenação no Supremo. No mesmo julgamento, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Paulo Leoni Ramos também foram condenados. Leoni Ramos foi secretário do governo durante a presidência de Collor. A última tentativa do ex-presidente para se manter na política foi em 2022, quando concorreu mais uma vez ao governo de Alagoas. Mas Collor foi derrotado. Terminou a disputa em terceiro lugar. Mais de 150 mil pessoas de todo o mundo já visitaram a Basílica de São Pedro para se despedir do Papa Francisco. Hoje é o terceiro e último dia de velório no Vaticano. É de lá que fala ao vivo o César Tralli.
Trali, boa tarde. Estou vendo muita movimentação por aí hoje, hein? Conta pra gente, por favor. Oi, Kovalik. Aliás, esse agito já tem desde que esse velório foi aberto, praticamente na terça-feira. Então, o que está acontecendo é o seguinte: muito bom estar aqui com você, obrigado sempre aqui pela nossa companhia, pela nossa parceria. Você está vendo comigo aqui os momentos finais, de fato, do velório. O velório vai fechar daqui a pouco mais de 20 minutos. Essas pessoas que estão saindo, ó, são os últimos da fila. Lá na Basílica ainda tem gente. Mas agora há pouco um assessor do Vaticano que passou por mim, conversei longamente com ele, me disse que eles vão tentar acelerar os últimos da fila para fechar a Basílica às 7 da noite, hora aqui da Itália, 2 da tarde, portanto, aí no Brasil. Eles querem fechar a Basílica às 7, porque esse era o rito programado, para que, portanto, o caixão com o Papa Francisco possa ser fechado numa cerimônia particular, privada, só com os cardeais aqui do Vaticano e outros convidados também. Tem cerca de 150 cardeais do mundo todo que vão participar desse momento final de silêncio, algumas orações, preces com o fechamento do caixão, e aí não tem mais o velório e amanhã só o enterro. Hoje faz um dia bem bonito aqui em Roma, no Vaticano. Você vê comigo que o céu está claro, tem um solzinho, mas desde que eu cheguei na terça-feira de manhã, é o dia mais frio de todos, sem dúvida. A temperatura caiu bastante nessa sexta-feira de primavera aqui na Itália. Muito bem, agora há pouco, o nosso repórter, o Leonardo Monteiro, que é correspondente em Portugal e veio para cá, para a Itália, reforçar nossa equipe, fez uma reportagem mostrando como é que está essa situação toda em volta do Vaticano, as filas e também como é que a população, os fiéis, estão se programando para acompanhar os últimos momentos do funeral do Papa Francisco. As últimas horas do velório do Papa Francisco foram concorridas na Praça São Pedro. Hoje é feriado na Itália, dia que marca o fim do regime fascista. Então, muitas pessoas que moram aqui vieram para se despedir do pontífice. Bem cedinho, as filas chegaram até a metade da avenida principal que leva Roma ao Vaticano. Nesse terceiro e último dia de visitação pública, a multidão se aglomerava para tentar um minutinho que fosse dentro da Basílica. O Marcos ficou 3 horas na fila com a família, mas conseguiu. Sem dúvida, um momento ímpar em nossas vidas. Hoje foi a segunda tentativa do Janilson e da Conceição. Eles estiveram aqui ontem, desistiram da espera e voltaram hoje. É algo que mexe muito. E ao nos depararmos com o Papa Francisco, não sei te definir. A emoção, o carinho, a vontade seria até de abraçar, porque realmente ele é indescritível. O velório termina oficialmente hoje, quando o caixão com o corpo do Papa for selado na missa presidida pelo cardeal Kevin Farrell, o camerlengo escolhido por Francisco. Amanhã, os fiéis vão poder acompanhar a missa ezequial nesse espaço aqui na Praça São Pedro. A estrutura já está toda montada. E aí depois, o corpo de Francisco segue em cortejo daqui até a Basílica de Santa Maria Maior. Em meio aos ritos do velório, a igreja também se prepara para a escolha do novo Papa. Segundo o Vaticano, 149 cardeais participaram hoje da 4ª Congregação Geral, que é a reunião do órgão que governa a igreja até o conclave. Foram 3 horas de debate, com 33 intervenções dos cardeais sobre a igreja e o mundo. No final, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli, explicou aos cardeais o rito fúnebre e ressaltou que será um funeral de um pastor, não de um soberano. O cardeal François Xavier Bustillo disse que os cardeais ainda não estão na etapa de tomar decisões, mas de debater. E destacou que Francisco era um homem livre e que amava as pessoas. Que amava as pessoas.
Você viu aí na reportagem do Leonardo Monteiro que 149 cardeais participaram, portanto, dessa reunião a portas fechadas no interior do Vaticano. São eles que vão participar daqui a pouco, então, dessa cerimônia em que o caixão com o corpo do Papa vai ser fechado. Preces, orações, um momento ali muito íntimo do pessoal do Vaticano, né, dos cardeais, enfim, até de funcionários que trabalharam diretamente com o Papa, e só amanhã é que a população, os fiéis, os devotos, enfim, vão poder ver de novo o caixão saindo aqui da Basílica de São Pedro em direção à igreja de Santa Maria Maior. Tudo foi mudado aqui na Praça de São Pedro. Ontem, isso aqui estava lotado de gente, de peregrino, de fiel, de devoto. Hoje você vê que essa área toda já está bloqueada. Ali atrás, uma estrutura enorme de metal acomodando equipes de televisão do mundo inteiro. E a todo instante passam bombeiros, defesa civil, pessoal do Exército, com um esquema bem forte de segurança por causa da chegada também de chefes de Estado. Vamos até um outro ponto aqui do Vaticano, com a nossa correspondente, a Bianca Rottier, que também está aqui reforçando essa cobertura toda especial para você, com todas as informações importantes. Bianca, boa tarde e muito bem-vinda. Oi, Trali, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente ao vivo no Jornal Hoje. Eu estou agora a cerca de 300, no máximo 400 metros do Trali, ao fim da Via della Conciliazione. É a avenida que dá acesso à Praça São Pedro. Aqui a situação já mudou completamente, tem barreira, tem muita gente já bloqueada, não conseguiu entrar porque teve inclusive um aviso de que o acesso seria fechado às 5 horas da tarde. Eu recebi um alerta aqui no meu celular, 1h11 da tarde, eu recebi o seguinte alerta: Departamento de Proteção Civil sobre a despedida do Papa Francisco. O acesso à Praça São Pedro vai ser fechado às 5 horas da tarde no dia 25 de abril. Foi até curioso porque eu e Felipe Byton trabalhamos aqui durante a madrugada inteira. Saímos de manhã daqui da Praça São Pedro e quando a gente estava ali descansando, né, eu fui acordada com esse alerta, um aviso, um alarme muito alto. Agora, nem todo mundo conseguiu escutar. Eu acabei de conhecer aqui a Bruna e o Victor. Vocês ouviram o alerta, mas não registraram a mensagem. Isso, a gente viu o alerta hoje mais cedo, mas a gente pensou que ia ser amanhã, não vimos a data. Tanto que a gente chegou aqui agora e tem essa barreira aqui, mas... Qual o tamanho da frustração? Não vai conseguir ver o Papa Francisco mais. É muito triste, mas tá cheio de telão até ali atrás, então só de estar aqui já é muito especial, né? Vou tentar mostrar rapidinho os telões. Felipe, aqui a gente tem polícia, tem exército e tem os telões ali, Trali. Já é uma situação bem diferente do que a gente viu nos últimos dias, né? Sem dúvida, Bianca. Todo o Vaticano aqui, todo o entorno está completamente modificado para esses momentos finais do funeral. Especialmente pelo fato de que amanhã sai, né, um cortejo com o caixão, com todas as autoridades, enfim, com a administração do Vaticano, com os cardeais. Eles vão fazer um trajeto todo especial por aqui, então a área toda já está isolada. Hoje, aliás, o espaço aéreo inteiro dessa região também foi isolado e durante toda a manhã o que eu mais ouvia era barulho de helicóptero da polícia e do exército fazendo sobrevoos numa espécie de vigilância aérea. Tive até muita dificuldade para conseguir fazer as entrevistas das minhas reportagens, porque o tempo todo eu tinha que parar, porque os helicópteros ficavam pairando em cima da gente com um barulho muito forte, difícil até de conseguir conversar. Por falar nisso, tem equipamentos de segurança instalados. Hoje aqui você vê câmeras para todo lado, câmeras de monitoramento, com uma central especial da polícia aqui de Roma, junto com a polícia do Vaticano, fazendo, portanto, uma vigilância redobrada nesses instantes finais. Até porque tem delegações, chefes de Estado, líderes do mundo inteiro vindo para o enterro do Papa Francisco. O presidente Lula já está por aqui e o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que também está junto com a gente nessa equipe enorme para essa cobertura especial, está aqui e traz detalhes do Vaticano, da comitiva do presidente Lula e de outras autoridades. Rodrigo, bem-vindo também e boa tarde.
Fala, querido Tralha, abraço para você, todo mundo que assiste ao JH. Estamos falando, gente, de 160 delegações confirmadas para o enterro do Papa Francisco amanhã, 50 chefes de Estado, 10 monarcas. É um evento imenso que naturalmente exige um esquema de segurança forte aqui no Vaticano e fora também, nos arredores aqui de Roma. O presidente Lula chegou hoje no início da tarde e já visitou o caixão com o corpo do Papa Francisco. Lula está aqui com uma comitiva com outras 18 autoridades, entre ministros, parlamentares, a ex-presidente Dilma Rousseff está aqui também. E o presidente Lula visitou por 3 minutos ali na Basílica de São Pedro o caixão com o corpo do Papa Francisco para se despedir do Papa. Não falou com a imprensa depois, o presidente Lula, talvez fale amanhã, e voltou já para a Embaixada do Brasil, onde ele vai ficar hospedado aqui nessa noite. São 50 chefes de Estado, como eu falei, entre eles também o presidente americano Donald Trump, que está a caminho, chega à noite. Quando ele embarcou nos Estados Unidos, falou que o Papa é um homem bom, que ele sempre achou o Papa uma figura adorável e que estava vindo para cá nessa que é a primeira viagem internacional do presidente americano Donald Trump nesse novo mandato. O Trump chega por aqui entre 10h30 da noite e 11 da noite no horário local. Além de Lula e Trump, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, Emmanuel Macron, presidente francês, Príncipe William, entre várias outras autoridades aqui. É por isso que a gente viu essa mobilização toda, principalmente de ontem para hoje, porque é um evento imenso e a gente está acompanhando isso aqui por perto. Tá bom, Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua presença. Você acompanha comigo, ao vivo, as últimas pessoas saindo do velório do Papa Francisco. A gente conseguiu chegar na última hora, outras pessoas que ficaram muito tempo aqui esperando a sua vez, e agora o Vaticano vai acelerando o processo, né, para que as pessoas possam sair o mais rapidamente possível para fechar de vez a Basílica de São Pedro. Ela só vai reabrir amanhã, vai ter uma missa e logo na sequência a saída com o cortejo, com o caixão levando o corpo do Papa Francisco para a igreja de Santa Maria Maior, onde ele expressou o desejo de ser enterrado. Tá muito difícil aqui para a gente, obviamente, né, que não está acostumado a frequentar Roma num momento tão histórico como esse, entender como é que a prefeitura, as autoridades conseguem conciliar a quantidade de turista com a quantidade de gente que vem para o funeral do Papa Francisco. Mas é impressionante a habilidade, a capacidade que eles têm de se mobilizar e de mudar o cenário rapidamente da noite para o dia. Fiz uma reportagem falando um pouco disso e de pessoas muito interessantes que eu encontrei hoje. Veja aí. Hoje eu percebi logo cedo que a cidade já sofreu uma grande transformação. A 700 metros da Basílica de São Pedro, vários telões sendo instalados para que a multidão possa acompanhar amanhã a última missa antes da saída do caixão da Basílica para a Igreja Santa Maria Maior. Então a gente está falando de pelo menos 7, 8 telões até chegar à Praça São Pedro. Olha que interessante, de ontem para hoje isso daqui não tinha. Botaram essas barreiras ao longo da principal avenida que leva até a Praça São Pedro. Isso daqui é uma estrutura geralmente usada em shows, em que os seguranças ficam aqui assim, né? Olhando a multidão e tal. Mas que o pessoal está aproveitando e transformou em banquinho. Olha que legal. Em meio a essas voluntárias todas que estão trabalhando aqui no Vaticano, na Praça São Pedro, eu encontrei a Milena, que é de São Paulo. Sim. A Milena estuda enfermagem aqui na Itália e ela se voluntariou para participar desse trabalho de assistência médica, assistência social aqui na Praça São Pedro. Opa, alarme tocando, vamos ver o que é. Para mim não é, para você? É alguma coisa importante? Sim, Falando o que aí? Tá falando que a praça de São Pedro vai fechar às 5 da tarde. 5 da tarde, hora aqui de Roma. Exatamente. Eles vão fechar para poder preparar para a cerimônia de amanhã. Exatamente, sim. Esse é um alerta da Defesa Civil, digamos assim, aqui de Roma. Sim, sim. Que trabalho que vocês estão fazendo aqui? A gente vai tentar ajudar as pessoas o máximo que a gente pode.
Se alguém se machucar, a gente vai dar os primeiros socorros. É muito importante fazer parte disso e eu estou muito emocionada de estar aqui hoje. Eu estou aqui com o padre Diogo Chichito. O padre trabalha no Vaticano e ele participa exatamente dos preparativos das cerimônias do Vaticano. Ou seja, esse padre está trabalhando muito nos últimos dias, né, padre? Um pouquinho, desde segunda-feira a gente está ali cuidando de todos os detalhes para que tudo corra em ordem, mas que também em segurança, porque é muita gente. Então estamos aqui disponíveis para que todas as pessoas possam saudar o Santo Padre e fazer essa última homenagem a ele. Hoje pela manhã nós fizemos um pequeno ensaio com a equipe que organiza tudo para a celebração. Hoje à noite nós temos a cerimônia do fechamento do caixão e amanhã de manhã então a execução, enfim, a celebração da missa de exéquias do Santo Padre, para levá-lo para a sepultura em Santa Maria Maior. Fala um pouco agora da sua relação com o Papa Francisco. Quais são as lembranças mais importantes que você guarda dele? Quando tínhamos a oportunidade de encontrar, era sempre muito brincalhão, muito aberto. Eu tinha um carinho especial pelo Brasil, com a relação do futebol. Foi um Papa muito acessível, muito próximo aos outros. Então isso que eu carrego comigo como um dos principais ensinamentos. Quero viver o meu ministério sacerdotal sendo o mais próximo possível das pessoas. Bonito depoimento, né? Mostrando exatamente a importância de você cuidar do próximo e você pegar esses legados, essas lições de vida e levar adiante na sua própria vida e transmitir isso também. Nilson Clava está aqui comigo. Nilson, bem-vindo, boa tarde. Nós estamos vendo aqui que praticamente todos os cardeais que votam no conclave já chegaram, muitos estão participando dessas cerimônias finais, os 7 cardeais brasileiros já estão aqui e te pergunto então, como é que está esse ambiente, esse clima envolvendo os cardeais, a cúpula da Igreja Católica Mundial para esse momento final do enterro do Papa? Antes de tudo, boa tarde, Tralha, você, meu amigo Kovalik, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Hoje. Pois é, hoje eu estive lá no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, que é onde 6 dos 7 cardeais brasileiros votantes estão hospedados nesse momento. Depois eles têm que vir aqui para o Santa Marta quando começar o processo para a escolha do novo Papa, o conclave, né? Mas por enquanto estão hospedados lá. E quando eu cheguei, eles estavam aqui ainda participando de uma celebração. Celebraram a missa, alguns cardeais brasileiros, hoje. Ao meio-dia, a gente tem inclusive imagens aqui na Basílica de São Pedro, enquanto os fiéis ainda se despediam ali, davam seu último adeus ao Papa Francisco. E fui lá para ter avaliação desse momento, dessa mobilização toda de fiéis que nós estamos observando diariamente aqui e também para falar da sucessão, né, do Papa Francisco. E o que eu ouvi dos cardeais, primeiro, ressaltando especialmente a capacidade de diálogo do Papa Francisco e dessa demonstração de proximidade com as pessoas, diante da característica da humildade e da simplicidade. Mas um diálogo também que transborda para outros temas que até então não eram foco da igreja, por exemplo, a questão ecológica, ou então um diálogo com outras religiões, o diálogo interreligioso. Então descreveram todas essas como características muito positivas de Francisco e que têm que ser mantidas pelo próximo Papa. E aí eu perguntei para o arcebispo de Brasília, o Paulo César, ou Dom Paulo César Costa, a respeito do perfil, né, do perfil ideal para suceder o Papa Francisco. E aí ele me disse o seguinte: tem que ser alguém conciliador, Tralha. E isso é muito sintomático daquilo que a gente vem ouvindo nos bastidores ali da Igreja Católica. Ela vive uma crise, né, de certa forma. Porque você uma crise de desconfiança grande também. Você teve uma resistência a muitas medidas aplicadas, né, pelo Papa Francisco, que caminhou muito, né, com gestos importantes sobre os quais nós falamos muito aqui. Então, Dom Paulo lembrou o seguinte: tem que ser alguém que mantenha aquilo que já foi feito pelo Papa Francisco, as conquistas, inclusive codifique isso, né, preveja isso também em doutrina, por exemplo, da Igreja Católica, mas que não deixe para trás aqueles que também não foram tão simpáticos assim a esse pontificado. Ou seja, evitar uma divisão da Igreja nesse momento e conseguir conciliar linhas divergentes dentro da própria Igreja. Esse vai ser o desafio principal do novo Papa. E o que eu tenho ouvido muito aqui, eu já até fiz uma entrevista com um grande amigo do Papa Francisco, que morou com ele na Casa Santa Marta, em que ele fala isso: tem conquistas desse Papa que elas vieram para ficar, elas não podem ser alteradas, especialmente em relação à participação maior das mulheres na administração do Vaticano.
Nilson Clava, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Sempre um prazer. Uma alegria estar aqui com você sempre. Obrigado. Boa tarde para você também aí no Brasil. Agradeço muito sempre a sua companhia e todo o seu carinho conosco aqui nessa cobertura especial feita para você. Roberto Kovalik, voltamos ao vivo do estúdio do Jornal Hoje e nós direto aqui de Roma. Qualquer necessidade, chama de volta, por favor. Da mesma forma, muito obrigado aos dois. Só lembrando, tomara que essa palavra conciliação que o Clava usou seja usada também por todos esses líderes mundiais aí, inspirados pelo exemplo do Papa. Talvez seja o momento de eles conversarem mais. Muito obrigado. Qualquer novidade a gente volta a conversar. Enquanto isso, outras notícias do Brasil e do mundo. O FBI, Polícia Federal Americana, prendeu uma juíza acusada de ajudar um imigrante a fugir das autoridades de imigração do governo Trump. A gente fala sobre isso ao vivo com a Candice Carvalho, que vai nos dar todos os detalhes. Candice, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. Kovalik, esse caso ele acontece em meio a tensões, entre o governo Trump e o judiciário. O governo americano já indicou que tomaria atitudes contra autoridades locais que tentassem impedir, isso do ponto de vista da Casa Branca, ações das autoridades em relação a imigrantes. Então, o diretor do FBI, o Kash Patel, hoje ele anunciou a prisão da juíza Hannah Duncan pela rede social. Ele acusou ela de ajudar um imigrante a escapar de agentes federais, um mexicano de 30 anos. Isso aconteceu no tribunal onde ele tinha uma audiência marcada, só que era uma audiência que não era relacionada ao status migratório dele nos Estados Unidos. E o post dizia: felizmente, os agentes perseguiram o suspeito e ele está sob custódia desde então. Logo depois disso, ele apagou o post e acabou publicando de novo. A juíza Hannah Duncan, ela é de Milwaukee, é uma cidade no estado do Wisconsin, e ela vai responder o processo em liberdade. Agora, desde que assumiu a presidência, o Trump tem promovido deportações em massa, inclusive fechando um acordo com o presidente de El Salvador para mandar imigrantes para uma prisão de lá. E nessas operações ele chegou a deter ou deportar até, Kovalik, pessoas por engano. Obrigado, Candice, pelas informações. Até mais. E foi divulgada agora há pouco a sentença de Jorge Santos, aquele ex-deputado dos Estados Unidos que é filho de brasileiros. A pena é de 87 meses de prisão, ou seja, mais de 7 anos de cadeia. No ano passado, Jorge Santos se declarou culpado por fraude eletrônica e roubo de identidade. Na época, ele foi acusado de lavagem de dinheiro de fundos de campanha para pagar despesas pessoais, além de fazer cobranças em cartões de crédito de doadores sem consentimento. Ele reconheceu que participou de vários golpes até receber benefícios indevidos de desemprego durante a pandemia. E um general russo morreu hoje na explosão de um carro perto de Moscou. Ao mesmo tempo, não muito longe dali, o presidente Vladimir Putin estava reunido com o enviado especial de Donald Trump para discutir o fim da guerra na Ucrânia. A gente fala sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Coalho. Felipe, conta pra gente o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Olha, há muita expectativa em torno desse encontro porque o enviado americano a Moscou, Steve Witkoff, é hoje o principal elo de comunicação entre Donald Trump e Vladimir Putin. Essa reunião com o presidente russo durou 3 horas. O assessor de Putin disse que foi um encontro construtivo e que eles discutiram a possibilidade de negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia. O assessor também garantiu que a conversa entre a Rússia e os Estados Unidos vai continuar em vários outros níveis. Mais cedo, um pouco antes de embarcar com destino a Roma para o funeral do Papa Francisco, o presidente Donald Trump disse que pretende aproveitar a viagem para a Europa para se encontrar com outros líderes estrangeiros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também estará no Vaticano para o funeral do Papa. Trump também avaliou que a Ucrânia e a Rússia estão se saindo muito bem no caminho para chegarem a um acordo. Mas olha, no campo de batalha, a realidade continua sangrenta. Hoje, um ataque russo com bombas e drones matou 5 pessoas na Ucrânia. Entre as vítimas estão um garoto de 6 anos e uma mulher de 76. A Rússia investiga se um dos principais generais do país foi assassinado em solo russo a mando da Ucrânia. A explosão de um carro nos arredores de Moscou matou o general russo Yaroslav Moskalik. Ele era vice-chefe de operações das Forças Armadas e fazia parte das delegações que negociam a paz.
Investigações preliminares indicam que uma bomba pode ter sido detonada por um controle remoto. O governo russo ainda não apontou culpados. Não é a primeira vez que um militar russo de alta patente é executado em Moscou e as suspeitas recaem sobre o serviço secreto ucraniano. A explosão aconteceu no mesmo momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, recebia o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para discutir um possível cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. Witkoff é o principal interlocutor da Casa Branca com o Kremlin. Hoje, em Kiev, uma das imagens mais cruéis de uma guerra. 2 crianças entregam flores e seus próprios brinquedos num memorial a outras crianças mortas ontem. A Rússia fez na madrugada de ontem o maior ataque deste ano à capital da Ucrânia. 12 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. Mísseis e drones atingiram prédios e os socorristas ainda vasculham os escombros em busca de possíveis vítimas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o míssil que atingiu um prédio residencial foi fornecido à Rússia pela Coreia do Norte. O Kremlin não respondeu à acusação. Guerras, atentados, fatos que marcaram a história sempre foram destaque aqui no Jornal Hoje. Mas um deles mobilizou o mundo inteiro como nunca. Como parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, nós vamos relembrar hoje o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Naquele 11 de setembro de 2001, o Jornal Hoje fez um plantão que ficou mais de 5 horas no ar. A cobertura desse ataque terrorista foi feita ao vivo, em tempo real. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Era um dia normal de trabalho, ninguém podia imaginar que logo um plantão das 10 horas se transformasse numa longa transmissão que acabaria às 3 horas da tarde. O fogo na parte superior da torre. No primeiro momento, nós pensamos ser um acidente horrível, um avião se chocando com uma das torres. A minha diretora me chamou, falou, corre para cá. Nós voltamos agora com imagens ao vivo de Nova York, do prédio do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan, no centro de Nova York. Olha ali, você acaba de ver ali uma explosão na parte um pouco mais abaixo do prédio. O incêndio se alastra. Eu não percebi que era uma imagem nova. Eu achava que era mais uma repetição. Eu e muita gente, né? Olha, realmente foi um avião que bateu ali. É isso, houve um segundo acidente. É impressionante isso. Enquanto se observava o primeiro estrago, vamos ver novamente. Um avião de grande porte agora acaba de bater, isso há instantes atrás, na outra torre. Olha, vocês estão vendo aqui o momento do choque. Eu fui ver depois, 60% dos narradores do mundo inteiro fizeram o que eu fiz, não perceberam que era o segundo avião, né? Porque era inesperado, tudo aquilo era inesperado. Quando eu cheguei no escritório, isso já estava consolidado, sim, foi um atentado terrorista. Acabo de receber uma outra informação. Agora, 4 aviões, neste momento, foram sequestrados aqui nos Estados Unidos. Uma informação que acaba de ser confirmada pelo FBI. Aí eu me posicionei nessa janela, né, ali no escritório, e comecei a entrar ao vivo. Ali da janela daquele prédio onde ficava o antigo escritório da Globo em Nova York, dava para ver as ruas aqui embaixo. Eu estou na esquina da Rua 54 com a 2ª Avenida, uma distância de 8 quilômetros de onde ficavam as Torres Gêmeas. Mas com os serviços de ônibus e metrô suspensos e ruas bloqueadas, o único caminho para o norte da ilha de Manhattan era a pé. E quem vinha da região atacada carregava no rosto o horror da violência extrema daquela manhã. Olha, essa imagem que você está vendo
até poucas horas atrás seria inacreditável, impensável. O centro da cidade de Nova York, o símbolo de poder militar e econômico dos Estados Unidos, político, desmoronando diante da tela de milhões de telespectadores no mundo inteiro. Olha, essa é a outra torre agora. É a outra torre que está caindo agora. Caiu a outra torre. A outra torre, a segunda torre está caindo. O mundo inteiro está perplexo, parado agora diante da televisão, vendo aquilo que ninguém podia imaginar que um dia viesse a acontecer. O World Trade Center em Nova York não existe mais. Sabe por que eu repito, né? É a segunda torre, é a segunda torre. Porque a gente já tinha deixado de descrever o segundo avião, que bateu meio que escondido, num ângulo diferente, né? E também pela incredulidade. Gente, uma torre do World Trade Center já tinha ruído, agora outra. Onde vocês estão vendo aquela fumaça, estavam os 110 andares de cada uma das torres gêmeas do World Trade Center. Elas vieram abaixo agora há pouco, não se sabe o número de vítimas fatais ainda. Você está acompanhando pela Globo a cobertura desta sucessão de atos terroristas nos Estados Unidos. 3 aviões se chocaram contra prédios importantes americanos, 2 em Nova York, 1 no Pentágono, em Washington. Aviões tripulados por terroristas, aviões com passageiros em ataques suicidas. Um outro avião, um 4º avião, foi derrubado em Pittsburgh quando estava violando a ordem de interrupção do tráfego aéreo americano. Estavam previstos para sair hoje aqui de Cumbica, hoje à noite, 13 voos. Todos esses voos foram cancelados. O espaço aéreo americano, ele fechou logo no começo daquela manhã trágica. Aviões que iam para os Estados Unidos foram desviados para outros países. Eu consegui embarcar 3 dias depois, no primeiro voo que saiu do Brasil, assim que o espaço aéreo nos Estados Unidos foi reaberto. Trabalhava como repórter, fui para Nova York ajudar na cobertura especial. O avião era um Boeing da American Airlines, estava praticamente vazio. Saiu de São Paulo com direção a Nova York, todo mundo com medo de pegar avião. O esquema de segurança nos aeroportos que a gente enfrenta até hoje começou ali. Raio-x de bagagens, proibição de líquidos, ter que tirar sapatos, cinto, revistar tudo. Os 4 aviões do atentado tinham sido sequestrados por terroristas, 19 terroristas da Al-Qaeda, o grupo chefiado por Osama Bin Laden. O atentado mudou o mundo e a gente percebe, revendo essas imagens todas, que mesmo no calor, na afobação daquela manhã, o JH já começava a explicar a dimensão histórica do atentado de 11 de setembro de 2001. O presidente Fernando Henrique está aqui no Palácio da Alvorada. Em Brasília, o presidente acompanhou as repercussões deste episódio, desta série de atentados pela TV. Durante este acompanhamento pela TV, o presidente disse o seguinte: isto é uma guerra. Isso terá um efeito grande sobre tudo e sobre todos e mudará a maneira pela qual conduzimos a ação diplomática. É uma tragédia sem precedentes, eu acho que nós estamos vivendo o início de uma nova era nas relações internacionais. Eu entrei participando do jornal hoje e aí eu percebi que tudo aquilo que estávamos vendo é como se a gente tivesse assim um antes e um depois. E eu me lembro de ter ficado altamente impressionado, porque eu acho que cheguei a assistir à inserção do segundo avião numa das torres. A sensação de segurança que os Estados Unidos sempre teve, de estar assim num território que o protegia do mundo, se viu atingida. E este é um dado depois desta insegurança que veio a caracterizar também reações políticas posteriores. Então nós tivemos a presença dos Estados Unidos no Afeganistão e nós tivemos a deplorável, sob todos os aspectos, invasão do Iraque. Estas duas guerras, elas se relacionam umbilicalmente com o que aconteceu no 11 de setembro. Sem ele, elas não existiriam. Eu me dei conta que tinha, com esse ataque terrorista, mudado o eixo do sistema internacional.
aqui deste aeroporto em Newark, cidade vizinha a Nova York, que saiu um dos 4 aviões usados nos ataques de 11 de setembro. 44 pessoas estavam a bordo do voo 93, que ia originalmente para a Califórnia, foi sequestrado no ar e acabou caindo na Pensilvânia por causa de uma briga entre os passageiros e os terroristas. Ao todo, quase 3.000 pessoas morreram nos atentados e quem viu de perto os ataques ficou marcado para sempre. E na hora da explosão eu estava... A gente vinha, entrevistava as pessoas pelas ruas e via o desespero, gente chorando, as pessoas sem saber o que fazer. A gente quase que dormia no escritório, porque trabalhava direto, em amor àquilo. As pessoas aqui, eles deram as mãos e trabalhamos sem cansaço, sem olhar para trás, sem olhar que não estava dormindo, foi muito gratificante. Profissionalmente falando, esquecendo a tristeza da coisa, né? Porque aquilo foi uma maldade, foi uma crueldade. Quando eu vi na televisão, eu peguei a câmera e desci, para ver, tava meio tonta, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E daí eu filmei isso, tá vendo? Uma torre tá ainda de pé e a outra já tinha caído. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Aí a gente foi doar sangue e a gente ficou na fila com os amigos para doar sangue e a fila não andava. Até que a gente se tocou, não tinha gente, não precisava de sangue. Eu estava mostrando isso para minha filha ontem e ela falou, nossa mãe, que louco que você estava aqui. E para mim, assim, às vezes parece que foi ontem. O chamado Marco Zero, onde ficava o World Trade Center, hoje foi reintegrado à cidade. As vítimas daquele dia são lembradas nessas piscinas, localizadas onde ficava cada uma das torres gêmeas e também no museu, que reúne relatos e marcas do 11 de setembro. A área virou uma atração turística, que já foi visitada por quase 25 milhões de pessoas desde que foi inaugurada em 2014. Foi a história diante dos nossos olhos, ao vivo, aqui no Jornal Hoje. E a seguir, a PF prende policiais civis de São Paulo suspeitos de cobrar propina de cantores de funk. E como o JH abordou as transformações nos hábitos de alimentação dos brasileiros. Até já. Prévia da inflação de abril, como a gente pode ver aqui no nosso telão, ficou em 0,43%, veio menor do que a de março. Ainda assim, as altas dos preços de alimentação e saúde pressionaram. Em 12 meses, a prévia da inflação acelerou para 5,49%. Está aparecendo aqui, ficando cada vez mais distante do teto da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 4,5%. E no começo do jornal, nós falamos da prisão do ex-presidente Fernando Collor. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele comece a cumprir a pena pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Uma decisão que ainda vai ser analisada pelo plenário do Supremo. No fim da manhã, Moraes determinou que o ex-presidente cumpra a pena na ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Agora há pouco, Fernando Collor deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Antes de ser levado para o presídio, Collor vai fazer exame de corpo de delito no IML. O ex-presidente vai ficar numa cela individual. Mais cedo, Collor participou de uma audiência de custódia. O ex-presidente disse que foi preso no aeroporto quando estava embarcando para se apresentar à polícia em Brasília e que não houve nenhuma irregularidade por parte dos agentes. O ex-presidente afirmou ainda que tinha preferência por permanecer preso em Alagoas. E a Polícia Federal prendeu hoje 4 policiais civis de São Paulo suspeitos de cobrar propina de cantores de funk. A gente
teve um pequeno problema e a gente vai já mostrar a reportagem a respeito disso. Agora, está pronta a reportagem, você vai ver a reportagem a respeito dessas prisões que aconteceram aqui em São Paulo, de policiais suspeitos de cobrarem propina de cantores de funk. Vamos ver. Os 4 policiais civis presos hoje trabalhavam nesta delegacia em Santo André, no ABC Paulista. Todos foram levados para a Corregedoria da Polícia Civil. Eles são suspeitos de extorquir dinheiro de alguns dos funkeiros mais populares da internet, como os MCs Brizola, GH do 7 e Paiva. Em troca, os policiais prometiam fazer vista grossa às rifas supostamente ilegais que esses artistas promovem nas redes sociais. O esquema funcionava assim, segundo a investigação. Os policiais abriam investigações contra os funkeiros para apurar exploração de jogos de azar e crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Em seguida, procuravam os próprios artistas ou advogados e empresários deles e exigiam dinheiro para arquivar o caso. Os investigadores encontraram mensagens que confirmam que os policiais se reuniram com os representantes dos funkeiros. Segundo a Polícia Federal, só o MC Brizola pagou R$20 mil de propina aos policiais, 10% dos 200 mil exigidos inicialmente. Fábio Marcelo Fava, chefe dos investigadores do 6º Distrito de Santo André, é apontado pelas autoridades como chefe do esquema. E os investigadores Adriano Fernandes Bezerra e Magali Ivone Rodrigues, segundo a PF, eram responsáveis por abrir as investigações e tirar dinheiro dos funkeiros. Também foi preso hoje o investigador Múcio de Assis Ladeira. De acordo com as investigações, ele fazia parte do esquema e indicava novas vítimas que poderiam ser alvos de extorsão. A operação da PF é feita em conjunto com o Ministério Público Estadual. A operação de hoje é um desdobramento de um inquérito aberto pela Polícia Federal em 2021 para apurar a relação de artistas e donos de produtoras de funk com integrantes do alto escalão do PCC. No ano passado, 16 pessoas já foram indiciadas por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os indiciados estão os donos da Love Funk e da GR6. Duas das maiores produtoras de funk do país, com milhões de seguidores nas redes sociais e em plataformas de música na internet. A Polícia Federal afirma que 3 integrantes do PCC são sócios ocultos da Love Funk. Entre eles, um dos líderes do assalto milionário ao Banco Central de Fortaleza em 2005. Já o dono da GR6 foi indiciado por sonegação de impostos. Os investigadores não encontraram provas de envolvimento dele com o PCC. Outros 2 investigadores do 6º Distrito de Santo André, além de um delegado, já respondem na justiça por extorquir dinheiro dos funkeiros. A Love Funk disse que jamais compactuou com crimes e que seus sócios não possuem ligação com organização criminosa. As defesas do MC Paiva e do MC GH do 7 afirmaram que eles nunca pagaram propina a policiais. O advogado do MC Brizola disse que ele não cometeu nenhuma conduta irregular. A defesa da produtora GR6 não respondeu ao nosso contato e nós não conseguimos falar com a defesa dos policiais. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e que pune aqueles que infringem a lei e desobedecem aos protocolos estabelecidos. Nós vamos voltar agora ao Vaticano com outras informações ao vivo sobre o velório do Papa Francisco. César Tralli, é com você. Oi, Kovalik, obrigado mais uma vez aqui. Passa de 7h20 da noite, hora de Roma. Você vê que o céu ainda está claro, o sol não se pôs, muito embora está fazendo bastante frio hoje aqui em Roma, na Itália. Aquelas pessoas que você vê são as últimas que de fato visitaram aí o velório do Papa Francisco. A Basílica de São Pedro já fechou e agora no interior dela só podem ficar funcionários, pessoas autorizadas pelo Vaticano. E logo mais, portanto, cardeais do mundo todo vão participar de uma cerimônia para fechar, lacrar
o caixão do Papa Francisco, que amanhã sai em cortejo em direção à Basílica de Santa Maria Maior. O Vaticano confirmou agora há pouco que nesses 3 dias de velório que se encerrou, portanto, agora há pouquinho, 250 mil pessoas passaram por aqui, se despediram do Papa Francisco. Uma fonte do Vaticano me disse agora há pouco que amanhã o cortejo não vai sair pela avenida principal do Vaticano, não vai descer a avenida aqui. Todo esse local vai estar tomado pelos fiéis, pelos devotos que vão acompanhar uma missa aqui, e o cortejo vai sair pela lateral da Basílica de São Pedro. Eles querem reproduzir exatamente o trajeto que o Papa Francisco fazia toda vez que ele saía do Vaticano e ia rezar na Basílica de Santa Maria Maior. Então você vai acompanhar aqui neste sábado com a gente, transmissão ao vivo, Jornal Hoje também, tudo sobre o funeral do Papa Francisco. Roberto Kovalik, muito obrigado, um forte abraço e até breve. Forte abraço para você, bom trabalho aí. E a preocupação é com o tempo. Como é que fica o tempo por lá? O Trali, né, Jaque? Tudo bem? Mesmo. O Trali já falou que está frio, a gente já viu chuva, já viu sol, é primavera, é assim mesmo. Mas situação de transição, né? Boa tarde para você também. Ó, já vou mandar um recado para o Kovalik, para o Trali, porque ele está passando o frio lá, ele falou, né? Isso. 18 graus agora e até o início da madrugada, 11 graus. Então, ó, coloque aí um cachecol, viu, Trali? Tem previsão ainda de chuva bem isolada. Agora, amanhã, dia do funeral do Papa, a previsão será de tempo firme, sem chuva, máxima de 24 graus, só que como o índice ultravioleta estará muito alto, sensação de 28, quente, mas terá um vento, então na sombra dará aquela refrescada. Agora, aqui no Brasil, a gente quer saber, né? Brasil, aqui, olha, pode chover em quase todo o país. A maior probabilidade de chuva para a parte do centro-sul, por causa dessa baixa pressão que se formou, está na altura já do litoral de São Paulo. Essa baixa pressão canaliza a umidade e forma nuvens de chuva. Pode chover forte, portanto, no norte do Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo, de Goiás e no centro-leste de Mato Grosso do Sul. Chove de forma mais isolada agora à tarde nas áreas em verde claro. No norte de Santa Catarina, no sul do Paraná, leste da Bahia, seguindo pelo litoral do Nordeste e praticamente toda a região norte. Tempo firme do sul do Ceará até o norte de Minas Gerais, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Temperaturas das próximas horas, a máxima do dia, Porto Alegre com 27, assim como o Rio de Janeiro, também Belo Horizonte, São Paulo com 22, Curitiba 21. Mais quente Manaus com 30, 31 no Recife e em Salvador, Cuiabá e Boa Vista com 32 graus. E como fica o tempo no fim de semana, Jaque? Olha só, Kovalik, teremos duas situações. Tempo firme em algumas áreas e chuva para outras. Pode chover forte no Maranhão, em cidades do Amazonas, no Vale do Paraíba, em São Paulo, também em Minas Gerais e no Espírito Santo. Previsão de chuva que pode ser forte em Manaus, São Luís, Belo Horizonte e Goiânia, com máximas de 26 e 29 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, pouca chance de chuva. Em Porto Alegre e no Recife, o tempo fica firme e as temperaturas vão ficar ali, olha, de 25 a 30 graus. No domingo, a presença de dois novos sistemas, uma baixa pressão e uma frente fria, vão favorecer mais uma vez a formação de temporais no centro-sul. Portanto, o alerta no domingo, desde o sul de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Também pode chover forte no norte, do Amazonas até o Pará. Então, se cuidem. Bom fim de semana e estaremos juntos amanhã aqui, né? Isso mesmo. Bom fim de semana para você. Para todos. Tchau, tchau. E como parte das comemorações pelos 60 anos da Rede Globo, nós vamos mostrar como estão hoje personagens que foram destaque aqui no JH. Do Paraná veio um caso surpreendente. 2 irmãos gêmeos descobrem que têm a mesma doença. A única coisa que eu sentia foi uma pressão na nuca atrás, assim, uma dor estranha. Aí eu marquei um cardiologista e fomos fazer aquela bateria de exames para descobrir o que era.
Fabiano e Fábio têm 35 anos, são gêmeos idênticos e vivem a mesma expectativa. Eles vão fazer um transplante de rim. Fábio descobriu há um ano que tem insuficiência renal crônica. A doença paralisa os rins lentamente. A primeira opção dos médicos foi tentar a doação com o irmão. Já que a gente é gêmeos, eu falei assim, vou fazer o exame também para ver, né? Numa dessa aí eu não tenho nenhum problema, dá para ajudar ele também, né? Aí foi ver, eu também já estava com o mesmo problema que ele. Estava mais ou menos o nosso rim comprometido, um pouco mais de 70% já comprometido. Eles precisam de um transplante de rim. E quem serão os doadores? As duas irmãs mais velhas, que também são gêmeas. Você é doadora? Eu não pensei em mais nada. A gente não precisou nem pedir para elas, né? Elas mesmas se ofereceram em doar o rim pra gente, né? Com autorização médica, as duas escolheram quem vai doar para quem. A decisão foi inspirada em uma brincadeira, quando todos eram crianças. Nós conversamos e lembramos dessa parte da infância, né, que quando a gente brincava, uma brincava com um de filho, outra era filho da outra, e foi essa a nossa escolha. Vamos escolher por esse motivo, né, da infância nossa, né, essa lembrança da nossa infância. Espero que nós quatro ficamos com a saúde 100%. Fiz a cirurgia, depois de uma semana, 7 dias, eu já saí do hospital, né? Tive que ficar 3 meses meio isolado em casa. Graças a Deus foi um sucesso, tá tudo bem. A gente faz um acompanhamento 3 em 3 meses. Hoje o rim não te faz falta nenhuma? Não, tenho uma vida normal, não tenho problema nenhum de saúde. Gratidão que não tem como pagar. Sinto muito amor, gratidão, né? Pela minha irmã, pelas minhas irmãs, né? Pela minha família. Um carrega um pedacinho do outro, e assim, por isso eu acho que a gente ficou muito mais próximo. E a seguir, como o Jornal Hoje retratou as mudanças nos hábitos de alimentação dos brasileiros. Até já. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. E fim de semana tem rodada do Brasileirão com um jogaço. Exatamente. Flamengo e Corinthians, a gente tem aqui na tela, a partir das 3h10, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, ao vivo aqui na tela da Globo. Essa transmissão vai ser muito especial para todos. Quem vai contar os detalhes desse jogo é o Marcelo Correge, direto do Rio de Janeiro, direto do Maracanã. Flamengo e Corinthians, domingo. Correge, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. É isso, boa tarde Luiz, Kovalik, boa tarde a todos. Flamengo e Corinthians, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, fará parte da programação em homenagem aos 60 anos da Globo. Essa transmissão de domingo vai começar um pouco mais cedo do que o habitual, às 3h10 da tarde, com direito a um pré-jogo sobre o aniversário da Globo e com um show do Belo, que vai cantar os principais sucessos da carreira dele. Bem, dentro de campo, essa partida marca o reencontro do Felipe Luiz com o Corinthians. Isso porque em setembro do ano passado, aqui no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ele estreou como técnico do Flamengo justamente contra esse adversário. Vitória de 1-0 do time carioca. De lá para cá, o Felipe Luiz já conquistou 3 títulos como técnico do Flamengo. Já o Corinthians está perto de anunciar oficialmente o nome do novo treinador. Após negociações nos últimos dias, a diretoria do clube e o técnico Dorival Júnior chegaram a um acordo para ele assinar um contrato até o fim da temporada de 2026. Curiosamente, hoje é aniversário de 63 anos do Dorival, que está em Florianópolis, onde ele mora, mas ele deve embarcar para São Paulo nas próximas horas. A princípio, o Dorival não comanda do campo essa partida contra o Flamengo. Essa rivalidade entre Flamengo e Corinthians é gigantesca. Aliás, são esperados 60 mil torcedores por aqui. E a gente conheceu uma família que exemplifica bem isso. Vamos ver na reportagem. Dizem que paixão é coisa de pele. De Esporte Clube Corinthians Paulista, com direito a gavião e tudo no caso dessa moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. YA é homenagem a Yuri Alberto, artilheiro do Timão. Desacreditaram muito dele, mas eu acho que ele vive muito realmente o time, sabe? Ele se entregou, ele não desistiu. Muito amor pelo Yuri. A tatuagem é nova, tem pouco mais de um mês, mas a relação é antiga. Há 18 anos a Tainá torce pro Corinthians. Há 18 anos ela e a mãe Silvânia, rubro-negra fanática, não se entendem quando o assunto é futebol. Tem vascaíno na família também, quer ser time ruim, quer chorar? Tô sentindo que a rivalidade... Fez pressão sim, mas não deu certo. Quando eu consegui assistir o Corinthians, eu falei,
Já era, fui escolhida. Tadinha, Fui escolhida eu aceito isso e continuo amando ela do mesmo jeito, entendeu? Essa é uma típica história de amor à distância. Em 2007, a Tainá tinha 11 anos de idade e estava vidrada na tela da TV nessa partida. Corinthians e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense saiu na frente, mas o Corinthians empatou com o ídolo dela na época, o Dentinho. Olhou para a área, levantou! Gol! Mesmo com o rebaixamento do Corinthians naquele ano, a Tainá não mudou de ideia. Torcedora fiel, cresceu, celebrou títulos gigantescos, fez filhas corintianas e até doou dinheiro para pagar um estádio que ela só conhece de longe. Nunca fui. A minha vontade é assistir o primeiro jogo na Neoquímica Arena. Ainda não tive a oportunidade, mas vou conseguir. Quem sabe no segundo turno do Brasileirão. No domingo, o jogo entre os dois times mais populares do Brasil vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas a Tainá e a Silvânia vão assistir a transmissão especial, em comemoração aos 60 anos da Globo pela TV. Na verdade, 2 TVs. Cada qual no seu quintal. Cada camisa no seu varal. No dia não tem como, no dia não tem como, mas depois... Tem conversa. Mas depois do jogo tá tudo certo, todo mundo vira amigo de novo. O Flamengo vai ganhar, eu vou ficar rindo dela, não vai gostar. Tainá? Não vai ganhar, não tem como. Uma hora elas se entendem. Mais importante, um abraço. Hoje o nosso mapa tá mais tranquilo. O Brasil inteiro assiste Flamengo e Corinthians ao vivo na tela da Globo do Maracanã. Uma transmissão especial para comemorar os 60 anos da TV Globo. Vai ter show do Belo e muita emoção a partir das 3h10 da tarde. Show do Belo e show em campo também, Covalico. Exatamente, é o que esperamos. Obrigado, hein? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Em boa parte desses 60 anos da TV Globo, o jornal hoje mostrou mudanças profundas nos hábitos de alimentação dos brasileiros. O Jornal Hoje sempre foi companhia certa na hora do almoço. Estreou num tempo em que a comida do dia a dia era feita em casa. Delivery nem existia. Se começou com as pizzas na década de 1980, a entrega do mercado chegou quase 20 anos depois. Já tem supermercado que entrega tudo em casa. O cliente compra por telefone ou pelo supermercado virtual via internet. Mas nos anos em que a internet não era realidade para todo mundo, receitas, por exemplo, passavam de geração para geração e também na televisão. E a diferença está no sabor. Um prato para 8 pessoas, você faz com meio quilo de farinha de trigo e 5 ovos. Quilo, a medida de outra importante mudança no jeito de se alimentar. A receita é bem brasileira. Um restaurante onde o cliente escolhe a comida no buffet, pesa e paga. Rápido, prático e econômico, como passou a pedir a vida nas grandes cidades. Um amplo cardápio para atender os mais variados gostos. Hoje, a gente tem que ter muita salada, muitos legumes, come-se mais carne branca do que vermelha, eu tenho que me adaptar. Na correria do almoço, o buffet é o paraíso da dúvida. Certeza mesmo é que a fórmula criada na década de 1980 deu certo. Um dos restaurantes mais antigos de São Paulo, com 80 anos de existência, mudou com a rotina da clientela. Seu Schubert é freguês há mais de 50 anos e se lembra de como era antes do quilo. O prato comercial era arroz, feijão, bife, salada e ovo. Esse era o prato comercial. Nem tudo mudou. Não pode faltar arroz, feijão, farofa, filé de frango, um picadinho. Você consegue escolher a sua salada, o seu legume, a quantidade exata que você quer e acaba saindo muito mais barato, porque tem mais variedade. Essa é uma das vantagens, diz o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Carlos Monteiro. Ele é um fast food saudável. Foi uma solução muito interessante que resolveu essa questão do tempo, do preço e da cultura, porque oferece para a pessoa aquilo que a pessoa gosta. 20 anos atrás, aqui no Jornal Hoje, o professor, que se tornaria um dos cientistas mais importantes do mundo na área de nutrição, já fazia o alerta. É muito importante se pensar na qualidade da alimentação e num balanço, numa alimentação balanceada. Em todos os países do mundo que você vê as pessoas trocando a alimentação tradicional, seja qual for ela, pelo produto ultraprocessado, né? E alimentação tradicional é o que não falta no Brasil. Fígado, cebola,
jiló picadinho. Vai tudo para a chapa. Porção servida há mais de 30 anos. Feijoada, pastel, peixe. Do Nordeste, o acarajé. Do Norte, estes camarões, o jambu e o tucupi. Na hora do almoço, os pratos principais do cardápio são a panelada de miúdo de boi e a buchada, bucho de bode recheado com miúdos. Só que com o tempo, os nossos hábitos alimentares foram mudando. No almoço, um lanchinho com muita gordura na padaria da esquina acaba quebrando o galho. Por trás do aroma agradável e da aparência tentadora, existem nomes estranhos como ácido algínico, sorbitol e gomaguar. Para desvendar estes nomes misteriosos que o Procon acaba de lançar essa cartilha. Ela explica o que são e para que servem os principais aditivos usados na indústria de alimentos. De cada 10 adolescentes que compram lanche nesta cantina, 8 escolhem o sanduíche. E o preferido quase sempre é o cachorro-quente. Os maus hábitos alimentares do homem branco estão provocando doenças nos índios. Só os mais antigos, como o guerreiro de 69 anos, ainda põem em prática. Tenho alimento de fruta do mato que eu come, então tenho saúde. Longe da floresta, o banquete da saúde sempre foi a feira livre. Na parte da manhã, como mamão, né? Antes do almoço, em geral, como uma banana, que eu gosto. Uma coisa todos os cientistas confirmam: nessas barracas está o elixir da juventude. No caso da Dona Rosa, o tempo confirmou na prática o que diz a teoria. Aos 81 anos de idade, ela vai atrás do que faz bem. Eu quero ter saúde. A gente tem que pensar em saúde. E depois de tantos anos, ainda se espanta. Frutas que a gente nem conhecia tá aparecendo, né? Kiwi não faz muitos anos que apareceu, né? Ah, não mesmo, Dona Rosa. No Brasil, a cultura do kiwi é recente. Esta é apenas a segunda safra comercial. Mas esta fruta, de aparência estranha, tem tudo para agradar o paladar do consumidor. Feirante há 33 anos, o Ricardo diz que muita fruta nova apareceu porque os clientes procuraram. Muitas coisas aumenta a venda quando aparece na televisão. E o que também apareceu na vida dele foi a concorrência. Hoje em dia se vende 30% do que vendia. O sistema é simples. O quilo de qualquer produto tem o mesmo preço. Toda semana há produtos em promoção. Sacolão é a melhor coisa que tem. Aqui mesmo não tinha um sacolão. Aqui na região deve ter uns 2, 3. Fora mercado. A aposta é conquistar o consumidor pelo bolso. A nossa vantagem ainda é isso. É o preço. O preço. A feira não tem comparação de preço com o mercado, não. Quantas vezes aqui no Jornal Hoje a gente mostrou que o preço foi critério de escolha? Na feira, no mercado, no restaurante. A inflação definiu cardápios e abusou do jogo de cintura do brasileiro. A indústria leiteira teme que o problema se agrave, tanto que já começa a lançar embalagens de meio litro e de 1/4 de litro de leite. O custo da comida está fazendo o brasileiro mudar até os hábitos alimentares. O que a senhora está fazendo para o almoço? Hoje estou fazendo arroz, feijão, batatinha frita e salada. Carne não? Carne não, porque está muito cara. Café, feijão, azeite. Nesses itens, as marcas tradicionais perderam o lugar. E houve um tempo, antes do Plano Real, quando a inflação provocava a remarcação incessante, que a saída encontrada pelo governo foi congelar os preços. Produtos sumiram das prateleiras. Carne, por exemplo. Os produtores se recusaram a vender pelo valor tabelado. O governo reagiu. Com a proibição das exportações, toda essa carne está sendo preparada agora para distribuição no mercado interno. No mercado, o consumidor comprava para estocar. E um eletrodoméstico virou objeto de desejo, o freezer. Um outro jeito de congelar os preços. Prática que atravessou os anos e os planos econômicos. Divida o pão de forma em porções menores e guarde no freezer. No cardápio de notícias que o Jornal Hoje levou para sua mesa durante 54 anos, o principal sempre foi a informação. Registros do presente que ajudam a pensar o futuro. E olha, também não faltam personagens que marcaram a história do Jornal Hoje nesses 60 anos da TV Globo. Muita gente não esquece da Luísa. Luísa não está mais no Canadá. Acabei de chegar.
E chegou fazendo sucesso. A estudante de 17 anos causou na redação da TV Globo em São Paulo. Até a redação do Esporte, lá em cima, saudou Luísa. Então, eu estava lá, um dia normal, né? Nada estava acontecendo. E aí eu comecei a receber várias notificações no aplicativo. E aí, quando eu abri, eu vi que estavam falando do meu pai, de mim, de uma história de Luísa do Canadá, e eu sem entender, né? Tudo começou com um comercial de TV estrelado pelo pai dela, que é colunista social. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Eu estava fazendo intercâmbio, né? O high school, que é equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. O nome da cidade que eu morava é Barrie. É uma cidadezinha pequenininha, próxima a Toronto, no Canadá. Pronto. Foi o suficiente para a filha do seu Gerardo cair na rede. Ganhou até dedicatória no show do cantor Lenine, em João Pessoa. Está todo mundo aqui, cara. Só não tá a Luísa, que tá no Canadá. 17 anos, né? Então, assim, não sabia de nada, não sabia o que queria ser, como é que iam ser as coisas. Eu quero terminar de estudar, fazer vestibular e passar de primeira e começar a minha carreira, né? Depois que eu voltei, me formei, noivei, casei, agora eu tenho 2 filhinhos, né? E ficou, né? Tá aí até hoje, assim, as pessoas reconhecem, falam. Eu recebo muitas mensagens que veio pelo meme, e as pessoas não esquecem. É tanto que estou aqui, né? Eu acho que quase 13 anos depois, falando sobre isso. O aniversário de 60 anos da TV Globo também vai ser comemorado no Globo Repórter desta noite. É um momento de celebrarmos e de viver intensamente essas emoções que há 60 anos conectam os dois lados da tela. Ah, não. Vocês refizeram o estúdio. Eu estou revivendo praticamente a emoção quando eu pela primeira vez sentei na bancada de um jornal. 60 anos depois, é possível rever imagens do primeiro programa da história da Globo. Naqueles primeiros tempos, o caminho dos programas e novelas até os telespectadores era cheio de obstáculos. Na época tinha censor na redação. A Globo se tornou líder de audiência, enfrentando 2 incêndios no Rio e 1 em São Paulo. Eu olhei para aquilo e falei, nosso trabalho está pegando fogo. A lembrança que tenho é que períodos muito difíceis, de muita luta, né? Hoje, no Globo Repórter. Toda sou despedida por entre lenços brancos de partida. E tem mais. A primeira semana da nova temporada do Conversa com Bial também celebra os 60 anos da TV Globo. A entrevista de hoje do Pedro Bial é com William Bonner, apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Muito mudou na prática do jornalismo, da transmissão de notícias. O que ficou mais diferente? Acabou uma coisa chamada deadline. É a ideia segundo a qual, num certo momento do dia, a edição de um jornal ou de um telejornal está fechada. Depois daquilo, não entra mais naquela edição porque não vai dar tempo. Isso acabou, não existe mais. O exemplo limite que eu dou é de uma noite em que eu estava apresentando o Jornal Nacional, pronto para dar o boa noite final com a Renata Vasconcelos, e o meu celular sobre a mesa iluminou-se com um push do G1. E como sabemos, G1 é Globo, somos uma só Globo. Se o G1 apurou e publicou, e o G1 é do jornalismo da Globo, eu não tenho que ter dúvida. Eu falei uma última informação, li a notícia do G1 tal como estava apresentada na tela do celular, encerrei o jornal e ainda chamei o Jornal da Globo dizendo que os detalhes você vai ter no Jornal da Globo. Eu não lembro que notícia era. Essa notícia era a decisão da rede social X de designar uma advogada para representar a empresa no Brasil depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O Conversa com Bial começa logo depois do Jornal da Globo, que vai mostrar como a evolução da tecnologia ajudou o jornalismo a contar melhor as histórias. Tem muito conteúdo para você ver. E o Jornal Hoje termina aqui. Uma boa tarde e até amanhã.